Olá, começa agora o Informe-se ao vivo, direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje, quarta-feira, 27 de outubro, falaremos sobre compulsão por beleza. E para isso, contamos com a presença da cirurgiã plástica Loriti Breuel. Loriti é graduada pela Escola Paulista de Medicina desde 79, é especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e em cirurgia de face pelo Hospital Defeitos da Face, é especialista em cosmiatria e cosmetologia há 18 anos pelo Centro de Cosmetologia, aplicada com cursos de especialização em laser e medicina estética nos Estados Unidos, França e Espanha. Ela também participa ativamente de congressos, cursos, simpósios científicos, buscando aprofundar cada vez mais seus conhecimentos e técnicas. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Ligue também e participe 2141-8610 e faça sua pergunta que a doutora Loriti lhe responderá. Obrigada pela presença, doutora. Muito obrigada, Rosângela, pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre uma honra e eu acho gostoso esse assunto. É um assunto que interessa muitos homens e mulheres. O Brasil é um país tropical que se expõe bastante. E em nossa capital, São Paulo, que é uma capital mais de trabalho, mais corrida, as mulheres cuidam mais do rosto do que, por exemplo, as cariocas do corpo. Então tem essas diferenças e realmente existe algumas que exageram. Para começar, antes de nos aprofundarmos no tema que é a compulsão, qual a diferença de uma pessoa em busca da beleza de forma normal e da pessoa compulsiva? É o seguinte, quando a gente tem alguma coisa em nós, às vezes nós adolescentes já, que nos incomoda, às vezes um nariz mais saliente, uma orelha de abano, então aquilo vai marcando às vezes a infância, vai marcando os apelidos, às vezes sequela já de acne, uma acne mais avançada, mesmo na adolescência. E isso vai marcando aquele indivíduo, que às vezes muda até a sua personalidade. Ele se torna às vezes mais tímido, mais recatado, não sai tanto, evita às vezes programas sociais com amigos ou até da escola, que vai à praia porque vai exibir alguma coisa que incomoda bastante. Então ele vai, de uma forma geral, ele vai se afastando um pouco do mundo social dele para poder esconder alguma coisa que está te incomodando, está incomodando o paciente ou a pessoa. Nesse caso, quando procura fazer uma cirurgia, vamos chamar de nariz, às vezes uma gordura que a pessoa é magra, existe pessoas magras que têm uma gordura localizada no pescoço. A famosa papada. A papada. E é jovem, e não é obeso. Então tem várias outras situações que nesses casos, uma mulher que não tem quase mama, hoje, quer dizer, é um órgão que pertence à mulher, é um órgão sexual da mulher, não precisa ser uma coisa exagerada, mas também aquela que não tem, ou que teve 2 filhos e amamentou, a mama às vezes há uma atrofia da mama. E a mama murcha, some, desaparece, fica só pele caída. Realmente é feio. E essa pessoa, ela se trava, se fecha, evita às vezes o marido, sempre na luz escura, quando tem um relacionamento. Então ela vai mudando todo o comportamento. Estes casos, a cirurgia plástica está muito indicada para essas pessoas, para esses indivíduos, que aquilo fica sendo lembrado quase todo dia, todo tempo, e claro, sendo avaliado por um bom profissional para ver se isso realmente é necessário. Nesses casos, o sucesso da cirurgia plástica é muito grande. A pessoa se transforma depois, ela se solta, ela parece que renasce, parece que ela se abre, ela se torna mais comunicativa também. E várias outras coisas. E qual a relação entre o cirurgião plástico e o esteticista? De uns 30 anos, quando eu me formei, eu sou formada pela Escola Paulista de Medicina, que é a nossa Universidade Federal de São Paulo. Eu saí da faculdade e a cadeira de dermatologia era muito boa na faculdade. Grandes dermatologistas de São Paulo são todos formados por lá. E a gente aprendeu que creme não penetrava na pele.
Não faça isso, não se junte a esteticista, vocês vão fazer charlatanice, vocês vão fazer coisas que não existem, quer dizer, era incutido na nossa cabeça como aluno que isso não era um tratamento ou um trabalho científico. Mas com o passar dos anos, eu mesma acabei fazendo curso de esteticista, porque uns 5 anos depois que eu saí da faculdade, porque é coisa de observação. E eu observava quem trata da pele tem uma pele melhor do que quem não trata. Sim. Então, será que tudo isso era charlatanice? Será que nenhum creme penetra? Então, eu fui e falei, bom, eu quero saber. Não tinha curso a respeito disso há 30 anos atrás, não existia livros, não existia nada. Então, eram curiosidades de cada um, uns mais, outros menos, e fui fazer realmente curso de esteticista, trabalho com esteticista até hoje na clínica, é uma profissional, que ajuda no pós-operatório e no pré-operatório. Na hora que a gente faz uma lipo, ela equivale o trabalho dela ao trabalho da lipoaspiração com o médico. Então eu vejo uma equivalência, porque o médico pode fazer uma bela lipo, mas se não tiver um trabalho de pós-operatório, de uma belas drenagens linfáticas com ultrassom, às vezes o nosso resultado não vai ser tão bom se eu preciso dela. Então, com isso, foi mudando o meio externo, foi crescendo a cosmetria, a cosmetologia, os tratamentos estéticos, os tratamentos a laser, foi crescendo e com isso foi afetando o meio acadêmico. E há 5 anos na Escola Paulista, da onde eu saí, quer dizer, 25 anos da época que eu saí, tem dentro do serviço de dermatologia um setor só que estuda medicina estética, facial, cosmetria, cosmetologia, laser. Quer dizer, precisou todo um alvoroço, todo um aumento de informações extra-acadêmicas para afetar o meio acadêmico. E isso a gente, hoje tem grandes trabalhos, e uma curiosidade, eu achei muito engraçado, porque quando eu me inscrevi nesse curso de esteticista, eu fiquei lá eu sempre sento na primeira fileira, eu era bem CDF, aquelas coisas, eu gostava de estudar, estudava nas férias, meu prazer era estudar. E eu falei, bom, médica formada, já era cirurgiã plástica, eu peguei e sentei na última cadeira para ficar quietinha lá, me escondendo, né? Mas a professora, que era até a diretora do curso, leu todas as nossas fichas, eu escrevi que eu era médica, cirurgiã, acho que eu escrevi médica, não escrevi cirurgiã plástica. E ela logo, uma das primeiras coisas, ela ficou impressionada, falou, eu fiquei sabendo que tem uma médica no nosso meio. Quem é essa médica, por gentileza? Falou meu nome. Aí eu lá, na última fileira, me levantei e me apresentei. E ela perguntou, ela ficou muito curiosa, por que eu estava lá? E eu contei, eu falei, estou aqui porque eu saí da faculdade falando que creme não penetra na pele, que tudo que vocês fazem é charlatanistas, mas eu vejo uma diferença em quem trabalha, em quem faz, em quem trata, de quem não trata. Aí ela falou, tem um trabalho francês com creme passado com uma molécula marcada, que a gente vamos chamar radioativa, e que era colhida pela secreção da mama. Passava no rosto e colhia pela secreção, mesmo que não estivesse grávida. Então existe esse trabalho já de muitos anos, só que os nossos professores antigos não queriam isso. Sim, e com isso cresceu, e eu também fui crescendo junto com isso, com todo esse tempo que passou. Lipoaspiração, botox, silicone, a drenagem linfática que você mencionou, é de responsabilidade dos dois. Quem define? Por exemplo, os atos cirúrgicos são de responsabilidade do cirurgião. Do cirurgião. Dentro do nosso ambiente de trabalho, se eu tiver uma esteticista, eu sou responsável pelo trabalho dela. Então, por isso que eu fui aprender, porque eu achava que isso era importante, para saber quem trabalha, eu entendo do que elas fazem. Então, para poder ver se estavam fazendo certo, etc. Claro que depois de tantos anos, a coisa evoluiu bastante. Tenho 2 esteticistas, elas fazem reciclagem, como eu também faço, tem que estar em congresso, tem que ver coisas novas, mas sempre a responsabilidade é do médico. Eu estou conversando sobre compulsão por beleza com a doutora Loriti Breuel. Anote sua pergunta, você percebeu que o papo está bem interessante, né? Ligue, participe e ela vai te responder. 2141-8610. Por que o ser humano quer ficar cada dia mais bonito? É que nós vivemos em comunidade, nós somos uma comunidade grande,
O mundo hoje está muito globalizado, mesmo os asiáticos, os que moram no sudeste lá da Ásia, os marroquinos, eles têm o seu jeito de se vestir. E se ele não se vestir daquele jeito, ele está fora do seu ambiente. Então, cada região, na África, no Brasil, norte do Brasil, sul do Brasil, aqui nós da região sudoeste, né, do Brasil. Então, nós temos umas peculiaridades diferentes dentro da nossa própria país. E ainda mais quanto a esses países diferentes. Então, nós temos que estar como a maioria do que vivem ao nosso redor. Nós não saímos sem roupa na rua. Nós não saímos descabelados. Nós não saímos praticamente sem escovar os dentes. Então, a gente toma conta do nosso organismo. A gente tem que cuidar do nosso organismo. E esse cuidar não é, às vezes, o que muitas pessoas acham, que o cuidar e fazer uma cirurgia plástica é um exagero. Não, a pessoa está cuidando de si. E ela, nesses 26 anos que eu já sou cirurgiã plástica formada, e 30 anos que eu sou médica, eu percebo a diferença, é um tratamento quase que da alma da pessoa. Então, a modificação que há no comportamento, na segurança, a mulher se torna mais segura quando aquele probleminha é eliminado com a cirurgia. E quais os passos para uma cirurgia plástica segura? Você vai me responder depois do intervalo. Nós estamos conversando sobre compulsão por beleza com a cirurgiã plástica Loriti Breuel. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Nós somos do Bloco da Mulher Madura. Gostamos de pintura. Costura. Somos linha dura, mas sem perder a compostura. Temos jogo de cintura. Não temos censura, mas homem desprevenido a gente não atura. Nem pra uma aventura. Um cara consciente é tudo que a gente procura. Um homem que esteja à nossa altura. Aí, esquenta a temperatura. Jura? Use camisinha, é coisa de mulher segura. Sexo não tem idade pra acabar. Proteção também não. A Escola Estadual Anis Badra recebeu a Ação Integrada da Cidadania, aproximando a comunidade dos órgãos estatais. É muito gratificante para nós poder estar trazendo para essa região trabalhos, né, como o apoio da Unisa, da Universidade de Santo Amaro, Teruia Cabeleireiro, os Correios e Telégrafos do Brasil, Sesc Interlagos. Tá? Temos apoio de vários amigos da comunidade, então é um trabalho prestado com muito carinho e o objetivo é esse. A Unisa prestou serviços voluntários, trazendo para a escola atendimentos na área médica e odontológica. Esse evento que estão fazendo aqui no colégio é muito bom para a comunidade, as empresas que estão apoiando, assim, para a população, né? Tá fazendo esse programa de saúde, a gente verificando pressão, diabetes, teste de glicemia, né? Tem o dentista também. Muito importante isso. Além disso, promoveu atividades recreativas e culturais, visando a conscientização ambiental através de jogos lúdicos. A educação ambiental, especificamente numa área como essa, a gente entende que tem que estar junto com os pais, né? Então, assim, em alguns momentos os pais têm uma certa resistência de vir, porque é uma atividade lúdica, uma atividade educativa, mas lúdica. Então, eles vão aprender uma forma de entretenimento, enfim. Eventos como esse ajudam a comunidade a aprender de forma dinâmica, além de sanar algumas das necessidades da população local. E aí, trazer isso pra gente aqui, pro nosso lado, acho que é muito interessante, muita gente aproveita, né? Porque é coisa que não tem oportunidade mesmo. Voltamos a conversar sobre compulsão por beleza. Doutora Loriti, eu deixei uma pergunta no ar. Quais os passos para uma cirurgia plástica segura?
Eu acho que alguns passos são muito importantes. Você tem que procurar se o cirurgião plástico, ele é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso é através do próprio site da sociedade. Se ele faz cursos, se ele frequenta congressos, conhecer pacientes deles que já foram operados, ou se sentar numa sala de espera, trocar figurinha, conversar com as pessoas que estão sentadas e que já operaram, para ver se aquilo que ele falou pré-cirurgia, na consulta, foi a mesma coisa que aconteceu, ou pelo menos as evoluções esperadas daquilo que a pessoa comentou, explicou e falou. Consulte mais de um cirurgião plástico, eu acho que, mas não vá em 20, que as condutas variam muito de pessoas para pessoas, de médico para médico, e não está errado, às vezes ambos estão certos. Eu às vezes tenho uma habilidade de usar laser para cortar, eu não uso bisturi, eu uso uma luz para cortar, mas tem gente que tem uma habilidade boa para cortar com bisturi. Mas os dois resultados sendo bons, os dois estão corretos. Então não é que laser é melhor do que bisturi. Qual o ideal? 2, 3 cirurgiões? Eu acho que no máximo uns 2, estourando uns 3. Não Mesmo mais do que haja isso. Indicação. Mesmo que não acho que mais do que isso, que vai confundir as pessoas. Eu acho que o principal é conhecer pacientes que esse médico já operou, saber um pouco do histórico do médico. A consulta é uma coisa muito importante. Consulta de 15, 20 minutos não é consulta. Ela pelo menos entre 1 hora e meia de consulta. Você tem que sair esclarecida da consulta. Você tem que entender. Tem gente que a gente começa a explicar, não gosta de saber onde vai cortar, o que vai fazer, então a gente explica mais. Detalhadamente. Menos detalhadamente. E tem outras, aquela que tem, eu prefiro não saber onde corta, porque já acho que até vai desmaiar já achando que vai cortar na hora. E tem outras que querem saber minuciosamente, e a gente tem o dever de explicar minuciosamente. Onde vão todas as incisões ou os cortes, quanto tempo vai de recuperação. A gente vai falar em média. Tem pessoas que se recuperam, eu tenho foto de pessoas que às vezes operam, faz nariz, faz pálpebra, faz a testa e não incha e não fica roxa. Puxa. Que é raro. Então eu fotografo, porque é inacreditável. E tem outras que ficam um exagero, eu fotografo também. Mas a média é ficar no meio. Então existem os 2 pontos que são exceções. E por que há questionamento sobre realização de plástica no verão? O que tem a ver? Não, a plástica, a melhor plástica deveria ser realizada no inverno, no frio. Nós praticamente não temos um frio por muitos meses aqui no Brasil. Tivemos um frio forte esse ano, que durou uns 20 dias. Então, se eu falar para que época que é melhor para operar, é a 2ª quinzena de maio e 1ª quinzena de junho, em São Paulo. É a época que sempre esfria. Esse ano eu errei. Esse ano não foi dia 15, porque o ano passado foi dia 15 certinho. Esse ano esfriou dia 10 de maio, 5 dias antes. E foi até dia 20 de junho. Depois já deu uma esquentada. Mas nós estamos numa época boa. Agora, se você tem férias, se você só tem esse tempo, seu marido te levar, porque os filhos não estão na escola, porque sua mãe pode ficar com você, ou a vizinha, ou não sei o quê. Em janeiro, em fevereiro, essa é sua melhor época. Então, não importa, no fundo, se é calor ou frio. Se você não tiver tempo para seguir, ter uma recuperação boa, ficar em casa, em repouso, isso é muito importante. Então, nem inverno, nem verão é bom. Então, o tempo é quando você tem isso disponível e que alguém possa, que se você precisar ou não, estar presente para lhe ajudar. Tem uma média de demora, semanas, meses, para recuperação? Não. Cada cirurgia tem um tempo. Numa média geral, em uma semana, o edema maior, aqueles hematomas maiores já foram embora. Então, a gente entra com a parte estética para acelerar esse processo de recuperação. Numa lipo grande do corpo, às vezes a pessoa fica até 15 dias ainda roxa. Claro que está escondido. Então, ela também não pode querer ir para a praia daí 15 dias. Então, ela vai estar mais restrita a coisas sociais, passeios, piscina. Mas a vida, de um modo geral, ela está
é uma recuperação até bem mais rápida do que uma cirurgia que corta, por exemplo, um abdômen. Eu tenho visto muitas pessoas, inclusive as amigas na minha faixa de idade, que têm feito as cirurgias de bolsas de gordura. O que são essas bolsas de gordura e é necessária realmente a intervenção cirúrgica? Foi boa a sua pergunta. Essas bolsas de gordura nós temos desde que nós nascemos. Elas são um assoalho, um colchão ou um coxim, como a gente chama, para que o globo ocular não bata, não encoste no osso que é a nossa órbita. Então existe na parte superior dos olhos e na parte inferior. Com o passar dos anos, com a qualidade de vida, dormir pouco, beber um pouco mais, bebidas alcoólicas, essas bolsas elas vão crescendo, elas vão aumentando de tamanho e vai indo com o tempo, elas vão herniando, elas vão saindo de fora da onde está o osso para fora e vai aparecendo na pálpebra, tanto inferior como superior. E se você fala, preciso tirar essas bolsas? Não há necessidade. Mas às vezes uma pessoa tem 50 anos, está no seu máximo de conhecimento, de experiência, de trabalho, de tudo, e ela tem uma aparência de 70. Você acha que ela está na hora de se aposentar. Você, como, às vezes, uma pessoa trabalhando junto com ela é o chefe, você acha que ela já não sabe mais das coisas, só por causa da aparência dos olhos. Como nós vivemos num mundo muito competitivo, isso ajuda muito. E o peso das bolsas nas pálpebras superiores, às vezes vai aumentando e vai fazendo com que a pele da pálpebra superior vá descendo e encubra parte da pupila. Então a pessoa vai no oftalmo, ele fala, não é para operar os olhos, você tem que tirar essas pele e essas bolsas, porque você vai ver melhor. Então é uma pessoa já mais de idade, ela tem que fazer para poder enxergar melhor. Não é por causa de estética. E dá uma certa leveza. Dá muita leveza, né? Dá muita leveza mesmo para o rosto. Eu acho que todas as cirurgias de face, em termos de envelhecimento, que a gente está aparecendo com o rosto mais já dos 40, dos 50, dos 60, as pálpebras, ou a cirurgia blefaroplastia, ou a cirurgia dos olhos, das pálpebras, é a primeira a ser realizada. Chegaram mais perguntas aqui. Cláudia Lima, da Vila Progresso. Existe algum órgão público que realiza cirurgias plásticas ou tratamentos estéticos de graça? Existe sim, Cláudia. Os hospitais de escola, como o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo, a Santa Casa de São Paulo e outras universidades, ABC, todas as universidades que têm cirurgia plástica não, medicina como curso, eles têm um serviço geralmente ambulatorial, todos esses que eu falei maiores têm serviços ambulatoriais de cirurgia plástica. Você vai se inscrever, tem que ir lá, se inscrever, às vezes leva 1, 2, 3, 4 anos, depende desse número de pessoas e do interesse também da cadeira, de operar mais mama, de operar mais nariz, de operar mais abdômen, etc. E você pode aguardar, ter um pouco de paciência, você pode conseguir fazer sim. Uma outra pergunta da Andréia Fernandes, do Itaim Bibi. Quais os problemas de saúde que o excesso de plásticas pode provocar? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Quando eu falo excesso de plásticos, a gente imagina algumas artistas que já foram em televisão e casada com um cirurgião plástico, não lembro o nome dela agora e nem era bom citar, mas ela já fez pálpebra, nariz, mais de 40 não sei quantas cirurgias. vezes ela já operou. Ela tá boa e sadia. Então, depende da cirurgia, depende do tempo entre uma cirurgia e outra. Então, ela conta 40 plásticos, como você comentou, mas às vezes são pequenos procedimentos, às vezes é um preenchimento, às vezes é um botox, às vezes só tira a pele de cima, não tira de baixo. Então, é uma cirurgia pequena, não traz problema para a saúde. Agora, os obsessivos, os que operam, daqui um mês quer voltar ali para aspirar outra vez, porque engordou 100 gramas, então, esses têm mais problemas com a autoaceitação de si, com problemas mais emocionais, de tratamento mais psicológico ou psiquiátrico, do que físico. Então, antes da psiquiatria, a busca pela cirurgia plástica precisa estar aliada na busca por um psicólogo ou não? Não. Cabe nós, profissionais, equilibrados, bem formados,
a gente consegue perceber na consulta se há esse desequilíbrio. Então, nós, com um jeitinho, o outro, a gente tem como negar de fazer uma cirurgia. Então, é melhor não se meter em problemas, porque vão ser problemas eternos para o resto da nossa vida, porque esse paciente casa com a gente. Sim. Então, a gente consegue perceber isso. Às vezes, eu falo, às vezes, com muito tato, você tem que dar muita volta e fazer a pessoa perceber que ela não tem tanto problema quanto ela acha que tem. E se ela insiste? Cabe nós a recusar. Ela vai encontrar um profissional não tão bem qualificado que vai acabar fazendo. E aí chega as aberrações, como o exemplo do Michael Jackson. Sim. Quer dizer, o problema não era os médicos que operaram, o problema era ele. A mudança, será se ele queria parecer mulher, a não autoaceitação de si, a hora que o nariz dele estava bom, que levou pelo menos 3 cirurgias para o nariz ficar bom, o médico que operou ele no início, as primeiras 3 cirurgias de nariz, veio ao Brasil num congresso brasileiro, eu tive a oportunidade de estar, eu vi a palestra dele, ele tinha autorização do Michael Jackson de mostrar as fotos da primeira, da segunda e da terceira cirurgia, e ele se recusou a fazer mais. Porque ele achava que estava bom. Aí o Michael